Ele vai contar um pouco da história dele aqui para nós aí, como é que foi largar o direito e empreender no ramo da noite, né? Porque lá é complicado. Tive várias experiências. A noite é complicado. E aí, Tiago, conta a tua história para nós. Como é que foi esse negócio? Como é que foi o direito? Por onde você passou? Como é que você está hoje? Para onde você vai? Tá bom. Obrigado, primeiramente, pelo convite. Já fazia um tempo, né, que você estava para me convidar, mas que bom que deu certo. É isso aí. Então, como eu estava falando um pouquinho antes aqui, né? Primeiro, né, agradecer a presença dessas duas coisinhas lindas aqui, ó, que fazem parte da... Vamos assistir o podcast de primeira mão aí, né? Fazem parte da... fica sem chinelo, pode ficar tranquilo. Tá bom? Bate-papo só, fica... Fica de boa. Então, eu tive o primeiro contato com direito lá em 2004, cara, quando eu fui office boy da Rasson Advogados. O escritório ali na Vicente Machado e... O braço Felipe. Felipe Rasson, filho do Roland. O Roland que me levou pra lá. Uhum. E, cara, daí na época eu trabalhava de office boy e tudo, e não gostava muito de direito, assim, então eu resolvi fazer depois, cara, trabalhando ali depois de uns 6 meses, mais ou menos, 6 meses, eu comecei a fazer economia. Eu fiz economia na FAI, passei lá na FAI. Tinha passado em contábeis, também economia, administração. Sabia super o que queria fazer. Tava lá, só a única coisa que eu não prestei foi direito. E daí eu tinha feito essas três vestibulares para as 3 profissões e passei nas 3. Eu falei, vou escolher economia. Aí por pouco eu não passei na federal. Aí eu fui pra FAI. E na FAI tava começando a FAI ainda, né? Tava galgando degraus ainda para ser a FAI que é hoje. Uhum. E tinha uma turma de direito que estava começando lá. Então, eu fiz 6 meses de economia, eu falei, putz, não vai ser para mim isso aqui, cara. E por que eu fiz economia? Eu conheci a mãe dessas 2 coisinhas lindas aqui. Foi na faculdade, então. Não, na verdade eu fazia serviço de office boy no cartório que eu trabalhava. Aí eu ia lá toda semana, quase todo dia e tal. E a gente se conheceu, tudo, começou a sair e tal, a gente começou a namorar. E ela fazia economia. Olha só. E daí, vou fazer economia também. Gostava, assim, eu lia um pouquinho o que ela fazia e tudo. Eu falei, eu gostei desse troço. Vou fazer, parece legal. Só que não era nada legal. Aí eu consegui mudar dentro da FAI para direito. Então eu era a 2ª turma de direito. E daí comecei a gostar mais, assim. Daí eu tava lá na Rasson, tudo. Eu falei, pô, vou ser advogado, né, cara? Vou ser advogado, tô aqui, tudo, né? Tinha já alguns piás que trabalhavam lá que eram office boy. E tinham começado a faculdade de Direito, já estavam auxiliar, isso, aquilo e tal, estagiário, depois, né, passa a ser advogado. E o clima era legal, assim, né, você fala assim, pô, advogado, terno, gravata, né, pô, chique, bonito e tal, não sei o que, né. Você fica, né, ia lá no fórum, se empolga, né, você se empolga, né. Aí, o Roland ficou louco triste a primeira vez, quando eu falei que ia fazer economia, ele, porra, fazer economia? A primeira coisa que ele me perguntou, cara, eu nunca me esqueço, cara, dá dinheiro. Você dá dinheiro? Eu falei, eu não sei dele, porque direito eu sei que dá, você vê, né? Ele falou assim, eu falei, eu sei que dá, então vamos ver, né? E dali eu fiz 2 anos, fiquei 2 anos e meio ali, fiz um tempo de direito e voltei e fui morar na Itália. Tranquei a faculdade e fui morar na Itália. Porque eu sempre joguei futebol desde pequenininho, desde os 7, 8 anos eu jogava futebol, federado, tudo e tal. Estamos montando um time aí, hein? Aí eu tinha parado, fui fazer faculdade, tudo e tal, né? Tinha desistido do futebol. E daí retornei, porque eu tinha uma documentação lá que estava meio parada para a cidadania italiana. E eles estavam atrás, muito tempo, muito atrás de jogadores com dupla cidadania, né? Comunitários. Aí eu conheci lá um empresário que era do meu amigo também, que já estava jogando esporte lá o Ticão. E ele pegou e falou, cara, você tem documento? Vamos atrás. Fui atrás, fiquei atrás da documentação e consegui ir para a Itália. E na Itália fiquei 1 ano e meio, daí fui lá, joguei bola, tudo e tal. Só que os mesmos problemas que tem no Brasil também tem lá em divisões inferiores. Eu não fui para jogar Série A nem Série B, então, né, tava começando, aí tive problemas também
os caras não pagam isso, aquilo e tal. Enfim, vou voltar pro Brasil, pô, tenho faculdade lá, tenho um monte de coisa pra fazer, tenho família, tudo, vou ficar sofrendo aqui, né? A Rei foi comigo, né? A Rei foi comigo, ficou um tempo lá também e tudo. Ela voltou e eu acabei retornando pro Brasil. Eu tinha mais 1 ano e meio de contrato com um time lá, só que eu não quis cumprir, eu voltei para casa assim e fiquei aqui no Brasil e voltei a fazer faculdade de Direito. Cara, daí falei, bom, agora eu vou ser advogado. Então, daí tava lá. Aí consegui um emprego na J. Malucelli, no grupo J. Malucelli. E era na J. Malucelli Construtora, no CSC lá, que eram serviços compartilhados deles, tudo mais, e fazia estágio lá. E eu lembro que eu fui fazer entrevista, tudo e tal, e eu perguntei, pô, e qual que é a expectativa de ser efetivado? Porque eu já queria, né, sempre um passo maior que o outro, né? A gente é ansioso quando é mais jovem, né? A gente não dá tempo ao tempo. E foi o que aconteceu. Aí eu virei estagiário lá, passaram-se os 2 anos, depois de 2 anos fui efetivado, e eu consegui embarcar num braço da empresa que estava crescendo muito, que era a J. Malucelli Energia. Legal. Que tava, tipo, bombando energia na época, PCH, o HE e tudo mais, e eu tava lá, só eu e um advogado, que era o meu ex-chefe lá, que era o Rodrigo. Então eu tava num caminho centrado para seguir carreira dentro de uma empresa privada e tudo mais. Só que também tava daquele jeito, e você ali, né, já tinha casado, tudo, né, você quer sempre mais alguma coisa, sempre quer mais. Eu nunca fui ligado muito assim nessa questão de ficar milionário, rico e tudo mais, ou dinheiro aqui, dinheiro. Você sabe, né? Você me conhece um pouquinho, mas sempre queria um pouco de mais de conforto. Então, decidi sair da J. Malucelli para assumir um jurídico. Eu estava quase me formando já, assumi um jurídico de uma empresa de TI, aqui pertinho. Aí cheguei lá, tudo, a gente tinha todo um papel de estruturar e tudo mais, então eu estruturei, resolvi aqui umas coisas, tudo. Chegou na hora, quando eu passei na OAB, passei antes de me formar na OAB, porque eu estava já podia fazer a OAB antes. Eu passei na OAB antes até para já me livrar no nono período. Virou advogado sem estar formado. Exatamente. Lá. Então daí eu passei no nono período, 10º período eu fiz só TCC e tranquilo assim, finalizando mesmo a faculdade. E eu tava mais leve, falei, pô, agora eu vou ser advogado, vou assumir ali um departamento, uma empresa grande, uma empresa de TI grande mesmo. Tinha muito funcionário, falei, pô, agora, né, ia sempre analisando contratos, questões assim, societárias, né, e dentro de prestação de serviço privado, né, ou com empresa pública também. Na J. Malucelli Energia era mais com empresa pública, privada, eram grandes licitações, né, então era uma documentação muito mais vasta, né, era muito maior, né, muito maior mesmo, a gama de trabalho era muito maior. E ali era um pouco menor, mas tinha o seu métier, né? Então tinha um viés totalmente mais empresarial relacionado à prestação de serviço diretamente com empresas privadas. TI, né? Empresa, acabou. Mas eram os termos que eu nunca tinha visto, então, né? Passei a estudá-los. Aí chegou uma hora que não ia nem pra frente nem pra trás. Cheguei lá pro diretor e falei, cara, e aí, pô, passei no B, tudo, aumento aqui, você falou que ia ter, não tem. E eu falei, pô, tô vivendo o futebol de novo, né? Os caras prometem não param. Eu saí de lá e pô, que merda, né? Pô, então faz o seguinte, eu vou sair. Aí tentei voltar para J. Malucelli Energia. Eu falei, cara, você merece receber tanto, mas eu não tenho dinheiro para te pagar. Os caras não vão estourar o orçamento para você. O orçamento tinha, mas não tinha orçamento para aquela vaga. Então, aí surgiu uma vaga na J. Malucelli Seguradora. Aí fui lá fazer entrevista, tudo. Os requisitos eram falar inglês. Eu não falava inglês, entendia um pouquinho, falava um pouquinho, mas falava italiano. Eu falei, pô, eu falo italiano. Falar italiano eu falo. Ninguém fala, mas eu falo. Se tiver algum problema, eu falo. Aí ela disse, não, tem que falar inglês. Eu falei, mas não falo, mas posso fazer um curso, então me proponho a tentar. Então tá bom. Então, peraí, na minha frente lá, ele ligou pro Rodrigo à noite. Aí ele, o primeiro da lista sempre foi o Thiago. Pode contratar olho fechado, pode contratar, não tem erro, tudo. E eu comecei a trabalhar na J. Malucelli Seguradora. No departamento de seguros, nunca tinha visto nada. Mas de fato você atendia gente em inglês? Eu não, mas tinha um outro departamento dentro do seguro ali que eles falavam muito inglês. Mas era muito raro, assim, muito raro mesmo. Porque o que acontece? A J. Malucelli Seguradora
foi comprada pela Travelers, que era uma das maiores seguradoras do mundo e acho que a segunda maior dos Estados Unidos, assim. E 49% era da Travelers. Então, diretores vieram dos Estados Unidos para cá, tudo mais, tudo. Então, mas quem falava era de diretor para cima, gerente para cima, né? Eu era só um peão. E daí, cara, nesse meio tempo, eu não cheguei a ficar um ano ali. Aí o que aconteceu? Eu tava já com uma ânsia de empreender, de fazer alguma coisa. Ter um café, de ter uma delicatessen, de ter um restaurante, alguma coisa relacionada a comida e bebida. Só que eu não sabia o que. Então eu pensei, pesquisei e tinha um lugar que estava muito em voga em São Paulo, que se chama Bardega. Bardega tem ainda várias máquinas da Inomatic, que é uma máquina italiana que você serve em taça. Então eu comecei a pesquisar e entrei em contato com o Tadeu lá, que era da Inomatic. Eles faziam aluguéis das máquinas para várias cidades do Brasil. E ela vem e, tipo assim, desculpa perguntar, mas você tem que colocar o vinho inteiro, pode ir comprando por taça? Então, você põe a garrafa inteira e você mesmo coloca quantos ml você quer servir. Então você programa ela para quantos ml. Então você programa para 10, para 50, para 25, para 150. Aí você depende da máquina. Tinha máquina para 8 garrafas, para 4, para 2 e para espumante, que era a coisa mais linda, que era super caro e tudo mais. E essa de 8, você colocava um cartão, você ganhava uma comanda e você colocava um cartão. Pré-pago, assim. E daí no final você pagava esse cartão. Então você escolhia. Eu vi essa máquina quando a gente estava com aquele projeto de abrir o negócio todo autônomo lá, eu vi essa máquina. Eu me lembro que você falou que era uma paulada de cara. Era caro. Era bem caro. E daí, cara, eu tava ali, tava em contato com o cara, tudo mais, enfim. E daí eu falei assim, bom, dinheiro eu não tenho, vontade eu tenho, trabalhar a gente arranja e tenta, né? Vamos guardar dinheiro. Então eu comecei a guardar um pouco de dinheiro. E daí, cara, veio a Antonella, a gente já com filho e tudo, né? A grana ficou um pouco mais curta e tudo mais, mas a gente vivendo bem ali, trabalhando normal. Aí, conheci meu ex-sócio lá, o Guilherme Malucelli, porque ele estava fazendo job rotation dentro da empresa. Então ele passou por vários departamentos e um departamento que ele ia passar naquela época era seguros, da parte de seguros lá. A gente foi fazer uma reunião e tudo. Quem vai ficar com o Guilherme para mostrá-lo como funciona o departamento, os processos e tudo mais. E tinham 2 Guilhermes. E eu não tinha me tocado que era ele. Eu falei, eu fui com o Guilherme. Fui com o Guilherme. E era ele. Cara, ele entrou e começou a ser do meu lado, a gente começou a trabalhar juntos e tal, não sei o quê. Olha a coincidência. A minha esposa trabalhou no cartório que era da mãe dele, que era o seu estabelionato ali no Everest. A minha esposa via ele pequeno lá, porque ele é 10 anos mais novo que a gente. Então, aí eu comentei com ele, falei, pô, você não é filho da mãe? Eu falei, cara, minha esposa trabalhou com a sua mãe por anos lá. Ele, pô, não sei o que, te viu pequeno, tudo mais, olha que mundo pequeno. E ali a gente começou a criar um pouco mais de intimidade e tal, não sei o que. E daí eu peguei e eu vi ele falando ao telefone, falando as coisas. Era um cara que falava inglês, falava espanhol, era um cara que estava ali, sabe? Ele já tinha empreendido. Aí eu comentei com ele, falei, cara, como é que é esse negócio de empreender? Eu falei, cara, olha, eu tenho uma ideia assim, tem essas coisas de taça aqui que vem de vinho e tal. Pô, eu queria abrir um bar, alguma coisa, ou um botequinho de vinho, alguma coisa. Ou uma delicatessen, um café, mas que tenha, sabe, vinho em taça, a pessoa possa, não precise ficar. Eu falei, pô, que ideia legal, cara. Vou fazer o seguinte, vou falar com a minha tia, que tá abrindo um negócio lá na Ecovia, a esposa do Alexandre. O Alexandre é o tio dele, eu conheci o Alexandre porque a gente trabalhava diretamente junto lá na Jota Energia, ele era meu diretor. Tá, daqui a pouco. Assim, Tá quase acabando. Aí, ele pegou e falou assim, cara, eu vou falar com a minha tia. O nome do lugar é Mercadoteca. O nome do lugar é Mercadoteca. Aí, cara, e ele veio assim, ó, eu vou falar com ela, e ela tá procurando um negócio de vinho que eu sei. Só que ninguém sabe em Curitiba que vai abrir a tal da Mercadoteca. Tava muito escondida a informação, muito. Aí, eu peguei e falei, tá bom. Cara, na hora eu fui trabalhar de carro, eu ia trabalhar de ônibus. No dia seguinte eu fui trabalhar de carro, falei pra ele, eu vou trabalhar de carro porque eu preciso ir lá falar com a mulher lá meio-dia. Eu saí então do meu horário de almoço, peguei o carro e fui lá falar com ela.
Aí ela falou, vai ser aqui e tudo. Daí ela me disse, tô em contato com o Rafael Zanetti. Eu nem sabia quem era, não sabia quem era ninguém do mundo do vinho. Eu só bebia uns vinhozinhos ali, os mais simples, e uma coisinha ou outra, e lia muito, né? Tinha livros, tudo e tal. E porque tinha morado na Itália, sabia alguma coisinha ou outra, né? Aí fui pesquisar quem que era o cara, tudo, eu disse, vou te passar o contato, se você quiser fazer uma sociedade, fala com ele, mas se você toca o negócio, o Guigo também vai entrar. Eu falei, o Guigo vai querer entrar e tal. E daí eu fui falar com o Guigo de novo, falei com a tia, ele disse assim, cara, o negócio é o seguinte, se você for abrir esse negócio, eu vou ser teu sócio. Independentemente se você quiser ou não, eu vou ser teu sócio. Eu não vou deixar o saco, tu põe dinheiro ali, vamos fazer pra frente. Isso, o Guigo que falou isso? Isso, o Guigo me falou. Eu falei, beleza. Aí falei com o Rafael, a gente marcou uma reunião, a gente conversou ali, aqui e tal, acertamos uns detalhes ali e tal. Daí entrou um outro amigo do Guigo, o Baggio, e daí a gente pegou, cara, fizemos uma sociedade ali para abrir o vinho no bar. Daí a gente abriu lá a primeira unidade em 2015, quando abriu lá. Daí eu larguei tudo na minha vida, larguei tudo, me foquei 100% pro vinho, 100%. E dali então a gente, né, foi se desenvolvendo, assim, foi expandindo. E foi, cara, eu lembro que do primeiro dia assim, que a gente namorou assim, o vinho, cara, foi uma tensão, assim. Eu não comi no dia. Eu lembro assim que tava super nervoso e tal. Puta, eu botei camisa pra trabalhar. Hoje eu trabalho com camiseta ali, né? Então, e o que a gente levou pra mercadoteca e depois pra cultura aqui? A simplicidade que é você tomar um vinho como se toma em outros lugares da Europa ou em qualquer outro lugar, na Argentina, no Uruguai, no Chile, porque a gente fica muito preocupado com a aparência em relação a alguma coisa, né? Então, para vir aqui, eu posso ter que, né, pelo menos vir apresentável, né? Mas o Gustavo sempre me deixou super à vontade, então, eu estou à vontade e tudo mais. Só que o vinho, outra bebida que seja mais cool, te dá uma impressão de ser, putz, tem que ser um negócio mais chique, tem que ser um negócio... Não, na verdade não. Na verdade não, você toma vinho em copo, né? Você toma lá, de qualquer jeito, você toma no parque e tudo mais. E a gente foi levando esse vinho em taça, qualquer vinho em taça, garrafa, pega o balde e põe ali, não tinha serviço engessado, não tinha nenhum sommelier, nada. Era eu lá que tava lá servindo, apresentando, lendo, falando sobre isso, falando sobre aquilo. E, né, se engana um pouquinho aqui, engana um pouquinho ali, mas tem que enganar com convicção, pelo menos. Né? Alguma informação tem que ser de verdade. E realmente foi assim que a gente foi trazendo essa cultura de um pouco mais simples a bebida aqui para Curitiba. E foi bom, assim, foi muito bom. Depois de um ano a gente abriu aqui no Batel, que é a minha unidade aqui, a Governador Araújo. Aqui você abriu sozinho? Não, a gente abriu, a gente abriu sócios, assim, né? Só que eu sempre fui o cara da operação, então eu sempre fiquei na operação, né? Então sempre cuidei atrás do balcão mesmo. Então todas as operações próprias que nós tínhamos, sempre eu que cuidei da obra, equipe, né? Morei em São Paulo, quando a gente abriu no Vila Pinheiros, morei 60 dias lá. Teus pequenos foram junto com você daí? Não, eu fui sozinho, aí eu estava grávida do Mateu, aí depois eu lembro quando o Mateu nasceu, uma semana depois tive que ir para São Paulo correndo, deu um problema lá. Eu lembro super bem das coisas, assim. Depois fui para Florianópolis, a gente abriu também, fiquei cuidando um pouco da obra, lá um pouco menos, porque era um escritório contratado do próprio empreendimento, que era tipo uma mercadoteca. Então era mais fácil, assim, eu fui de vez em quando lá. Vocês também têm estados hoje? Cara, eu já chego um pouquinho mais pra frente, tá? Só para te contar um pouquinho como é que era a parte das operações próprias. E daí, a gente, nessas três cidades, então, Florianópolis, São Paulo e Curitiba, eram operações próprias. Só que em São Paulo a gente emendou uma na outra. Então a gente abriu Pinheiros e depois, cara, a gente já emendou o Maxud Plaza, que é o famoso hotel que foi fechado. Que teve um problema lá e tudo mais. E a gente fechou essas cidades com operações próprias. E a gente estava num dilema. Vai partir para mais alguma própria e fortalecer a marca própria, assim, nós mesmos, ou vamos franquear? Então a gente ficou ali, né? Daí veio a pandemia, a gente, né, ali e tal, assim, a gente sobreviveu a tudo. Aí depois
A gente abriu no Cabral ali. Não participei muito, porque eu já estava meio pré-saída minha, sabe, da sociedade. Aí dei uma ajudinha lá, tudo, mas também não fui mais para frente, até para não criar nenhum braço a mais meu e também não criar nenhum braço a mais para eles em relação à minha presença dentro da sociedade. E daí, sociedade é assim, né? Você vai, às vezes um para cá, um para lá, um para cá e continua, né? E eu fui para cá, resolvi sair e fiquei com a loja do Vino Batel para mim como uma franquia. Decidi me expandir para franquia.